Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de HTML e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que é formulários, né? Que são elementos que fazem com que o usuário faça interação de alguma forma com a tua página, né? Muito legal essa aula, eu espero que você se divirta, né? Ela vai ser uma aula muito mais dinâmica por conta dos próprios elementos HTML que a gente vai usar aqui. E sem mais delongas, vamos aqui, né, para minha tela e já vou te mostrar aqui como que funciona formulários, tá? Para a gente poder criar um formulário, né, como o próprio nome já fala formulário, nós criamos uma tag chamada form, certo? E aqui dentro nós vamos colocar todos os elementos necessários do nosso formulário, tá? A tag formulário por si só não renderiza nada, tá? Ó, não renderiza nada. A gente precisa ter alguma coisa aqui dentro, né, algum elemento para que ele possa renderizar. E o mais comum elemento aqui é o input, tá? Input é de entrada, tá, gente? Input é entrada, tá? Mas entrada de quê? No caso aqui, se eu colocar desse jeito que tá aqui, só com input atualizar, ele vai renderizar aqui, ó, um campinho pra gente poder digitar, tá? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, o tipo do campo, tá? Ó, tipo, e eu vou colocar aqui, por exemplo, texto. Se eu atualizar a página, ele não vai mudar nada, certo? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Ele não vai mudar em nada, certo? Só um tiquinho do HTML5 eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Só uma pequena degustação do HTML5 aqui nesse treinamento, né? Eu posso também colocar aqui, ao invés de type test, posso colocar type date, por exemplo. Para esse campo, ao invés de ser um campo de texto aberto, né? Como tá aqui, ele ser um campo de calendário, ó. Um campo que eu coloco uma data. Eu posso abrir aqui um calendário, colocar uma datinha aqui, tá? Esse calendário, tá? Ele é renderizado de acordo com o navegador, tá? No Chrome ele é renderizado assim, tá? No Firefox ele vai ter a forma dele, no Opera, no Safari, no Internet Explorer, todos vai ter a sua renderação customizada, tá? Então já fica ligado nisso, tá bom? É mais umas coisinhas aí do HTML5, mas eu posso colocar date, eu posso colocar, por exemplo, type number, certo? Aqui. E aí ele vai pegar vai colocar essas setinhas para poder diminuir, ou incrementar e decrementar, certo? Então o input, ele é, digamos assim, acredito que seja o elemento mais utilizado em formulários, tá? Se não acredito que seja o mais, eu arrisco dizer que ele é o mais utilizado nos formulários, tá? E aí, junto com o meu input, temos aqui também uma tag chamada label, tá? Que ele é só uma etiquetinha para dizer que campo é esse daqui, né? Por exemplo, vou colocar aqui seu nome. E aqui eu vou colocar texto, tá? Vou colocar texto. E vou atualizar. Beleza? E coloco aqui um label, tá? Muitos formulários vocês veem que fica um textinho aqui dentro, né? No nosso formulário. Tem muitos formulários que são assim. Que você tem um texto dentro e quando você clica, ele some sozinho, né? Isso é chamado de placeholder, tá? Aqui temos um atributo dentro do input chamado placeholder. Eu coloco aqui, ó, digite seu nome, por exemplo, em reticências. Quando eu clicar em atualizar aqui, ó, ele coloca aqui, digite seu nome, e quando eu digito alguma coisa, ele some automaticamente. Beleza? Isso também é um atributinho do HTML5, tá bom? Próximo elemento HTML, vou dar aqui uns BR só para poder dar umas quebras de linha. O próximo elemento que a gente vai fazer aqui é a lista de seleção, tá? Eu vou abrir eu vou botar uma caixinha onde você vai clicar nessa caixinha e vai ter várias opções para você selecionar, tá certo? Então, a caixa de seleção né? Então, o nome da tag, se a gente fazer uma analogia com o nome, né, é select, né, de selecionar, entendeu? Nós temos aqui uma tag select, que é uma tag agregada, né? Ela precisa de algumas coisas aqui dentro para funcionar. E quando eu tenho um select, eu preciso ter as opções de escolha, né? As opções de escolha do meu select. E essas opções são chamadas de option, certo? Cada option é muito parecido com a UL e a ULI. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu copiar esse label, vou botar aqui. Informe sua profissão, certo? Informe sua profissão. E aqui eu posso colocar um option programador, um option designer, colocar um option, não preciso do value, um option chamado sysadmin, um option colocado, não precisa aqui, arquiteto de software, certo? Quando eu faço isso aqui, tá, gente? É bem parecido com o L e o LI, né? Imagina que o L seria o select e a LI seria as options, a mesma coisa, tá?
Quando eu atualizar aqui, ó, ele vai colocar uma caixinha de seleção. Quando eu clicar, ele vai colocar aqui, ó, o que eu selecionei, beleza? Vamos ao próximo, que é o checkbox, tá? Eu vou dar aqui mais uns BRs, certo? Os checkboxes a gente também trabalha com o input, tá? Ele tem um type específico, ó, tá? Gente, só uma dica aqui, se você tá usando o VS Code, tá? Se eu digitar aqui, ó, input e botar um tab, ele já completa aqui a tag para mim, certo? Para facilitar aí a sua vida, tá bom? Então, eu tenho um type chamado checkbox, certo? Que é uma caixinha de marcação, uma caixinha de checagem, tá certo? Eu vou colocar aqui um label, tá? Já tá aqui na minha área de transferência, que vai ser qual ou quais frutas ou fruta você gosta. E vou colocar aqui um label, ó, label, que vai ser, por exemplo, maçã, certo? E aqui eu vou colocar outro, botar um BR aqui para quebrar a linha, tá? Vou colocar aqui um outro chamado pera. Se eu atualizar aqui a minha página, vocês vão ver o resultado, ó. Olha só, quais frutas você gosta. Você pode marcar maçã, pera ou só um de cada, né? Então eu vou colocar aqui mais duas frutas aqui para ficar 4. Opa. Vou colocar aqui, por exemplo, uva e abacaxi. Abacaxi. Vamos ver como vai ficar aqui. E vejam só, colocou as frutas que eu posso selecionar, quais frutas que eu gosto, né? Muito legal, beleza, vamos passar pro próximo, que é o radio, certo? O radio, tá? Ele é parecido aqui com o checkbox, só que o objetivo dele é que você marque apenas uma opção, tá? Aqui é múltipla escolha, né? E o radio, né, ele vai ser de uma única escolha, tá certo? Então vamos aqui, então, vou dar uns BRs aqui nesse cara, só pra gente ter uma separação aqui. Daí eu vou colocar aqui um label chamado em que turno, em qual turno você quer estudar, né? Com o texto em qual turno você quer estudar. Aqui, ó. Aí eu vou poder selecionar uma opção. Deixa eu tirar um BR aqui, foi demais. E aí o meu radio também tá dentro do input, tá? Eu coloco aqui type radio, tá? Rádio no caso, né? Que eles chamam aqui. Beleza? Tem uma observação importante para fazer aqui, tá? Mas deixa eu primeiro mostrar como é o resultado. Manhã. Opa. Manhã. Manhã. Aqui vai ser tarde. E aqui vai ser noite. Tem uma observação muito importante que tem que ser feito nos radios. Você tem que ter bastante cuidado, tá? Vou recarregar a página, a gente coloca aqui, né, ó. Manhã, tarde ou noite, tá? Mas vejam só. Vejam que eu estou marcando várias opções, né? Parecido com checkbox, mas não. Aqui é para ele marcar somente um, tá? Por que tá tendo esse comportamento, tá? Porque o meu radio, para ele ser único, eu preciso dar um nome para ele, tá? E esse mesmo nome, como eu estou trabalhando com esse conjunto de radios, eles têm que ter o mesmo name, tá? Aqui, ó, name. Vou botar, por exemplo, aqui, turno. Certo? E aqui eu boto turno. E aqui eu boto turno. E quando eu for salvar aqui, ou quando eu for recarregar, ele vai deixar marcar somente um, ó, tá? Então muito cuidado com isso. O radio, você tem que colocar um name, tá? Para o grupo, né, de radios que você tá. Você tem que botar aqui um name para ele só deixar você marcar uma opção. E por fim, nós temos o button. Por fim, mas não menos importante, né? O último, mas não menos importante, nós temos o button, tá? O button, como o nome já diz, é um botão, né? Não tem muito o que falar, tá? Eu vou aqui recarregar e se você botar botão sem nada, ele vai ter aqui, certo? Não vai ter nada, certo? Então o que a gente tem que fazer? Vou colocar um botãozinho aqui, ó, salvar dados, por exemplo. Salvar dados, tá? Recarregar e ele bota aqui, tá? Quando você coloca um button sem nada, né, sem nenhum atributo, ele tá, assim, o browser você presume que você tá querendo submeter esse formulário para algum lugar, tá? Isso é um outro assunto para falar, mas quando você coloca o button sem nenhum type, tá? Que ele tem um atributo type, ele vai tentar submeter o formulário. Tanto que se eu clicar aqui, ó, ele vai atualizar a página. Vai tentar dar a página, né? Deixa eu atualizar aqui. Assim, ó. Ó. Beleza? E tudo isso daqui a gente pode estilizar com CSS, tá, gente? Isso que é o mais legal de todos, tá? É o que pode, de
Qualquer tag como form, label, tudo a gente pode utilizar e deixar a cara que o seu cliente ou você queira, beleza? Mais uma observação importante sobre o button, tá? Você também vai poder ver em alguns HTMLs que tem um input type button, tá? Mas eu particularmente não gosto, tá, de utilizar o input type button. Tem um value aqui dele, ó. Salvar dados, por exemplo, tá? Ó, tem um botão, mas eu honestamente não gosto por questões semânticas. Se você, por exemplo, agora que tá vendo essas duas tags agora, e você bateu o olho nessa e nessa, qual desses você acha que é um botão? É a tag button, né? Eu acho mais semântico button ser um botão do que um input, tá? Input é entrada, né? É entrada, então não faz muito sentido pra mim, mas pode ser que vocês vejam isso aqui, tá? E já sabem que é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, tá certo? Por essa aula é isso, tá? Formulários é muito divertido trabalhar com formulários. Ainda mais quando você tem o lado que recebe os dados, que é preenchido. Só que não vamos ver nada disso aqui nesse treinamento. Mas na próxima aula nós vamos começar um projetinho prático para colocar tudo que a gente estudou em um projetinho mais real. E aí sim você vai poder botar a mão na massa com um negócio mais real e poder dizer que já fez um projeto com HTML e CSS, tá bom? Encontro você na próxima aula. E esse vídeo é patrocinado pela FabWeb, hospedagem de sites e servidores. Acesse www.fabweb.com.br.